Boa tarde, pessoal. Então vamos iniciar a nossa live ao vivo. Aguardar aqui a entrada da doutora Catiana, que nós vamos conversar hoje. E já vamos começar, a doutora Angélica, boa tarde, nossa advogada trabalhista aqui do escritório. Muitos coraçõezinhos, doutora Angélica. Ah, a doutora Catiana já entrou. A doutora Catiana tá rápida. Já vou chamar então. E nesse meio tempo, quem vai entrando já coloca os coraçõezinhos. A Decatânio também entrou. O Rafael, nosso advogado civil aqui do escritório, nosso civilista, a Amanda. Oi, doutora Olá, Catiana, tudo boa bom? tarde, tudo bem? Boa tarde, que linda! Já vi a senhora mais cedo, toda linda, de batom vermelho. Por coincidência, também aderi um pouco ao vermelho hoje. Isso, em casa, mas tem que estar pelo menos, né? Claro. Não, mas eu concordo, doutora. Então vamos aproveitar aqui, vamos iniciando. Eu vou apresentar a doutora Catiana para vocês. A doutora Catiana, ela tem uma particularidade e foi o que mais me chamou a atenção para convidá-la, né? Que de pronto agora eu já vou mencionar, então que eu agradeço muito a doutora ter aceito, né, o convite a participar da live. Mas qual é? A doutora Catiana, além de advogada, ela é fisioterapeuta. Então, ela pode nos dar um olhar diferenciado com relação à perícia, com relação aos benefícios por incapacidade, de forma geral, porque ela não tem só o olhar jurídico. A doutora Catiana também tem o olhar técnico da área da saúde, o que para nós nos falta, né? E é muito importante nesse nosso ramo de atuação. Ela também é perita do TRT, o que corrobora bastante com essa situação de análise, porque ela já tem esse outro lado da moeda também, no sentido, né, de verificar os critérios, verificar os quesitos, né, que são necessários ser respondidos. Até interessante, falando aqui das análises, dos critérios, elogiar e já convidar também e deixar a abertura para que a doutora Catiana fale em seguida. Ela tem um material excelente sobre perícia médica e eu convido todo mundo a seguir e a comprar, adquirir o material da doutora Catiana, porque vale muito, muito, muito a pena. É excelente o material dela. Que Muito trata sobre obrigada, doutora. que trata sobre quesitação, que trata de uma série de situações que são bem práticos do nosso dia a dia. Ela é professora também de pós-graduação em Direito Previdenciário, né? Então, a doutora Catiana, ela tem muita experiência nessa área que nós vamos conversar hoje. Então, na verdade, realmente, é um privilégio a gente tê-la hoje nessa tarde, tirando, né, as dúvidas e também conversando e passando o seu conhecimento. Doutora Catiana. Gente, boa tarde. Doutora Michele, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço o convite. Demorou um pouquinho, até porque eu estava com muita coisa para fazer, para adquirir. Também tem novos projetos que vocês vão ver aí depois. Então, fico muito honrada por esse convite. Doutora Caterine, pode mandar um direct para mim no meu Insta, tá? Para adquirir o e-book. Isso, E correm lá, hein? Tem que adquirir. É uma obra necessária para o direito previdenciário, principalmente na atualidade. isso, eu fiz esse e-book justamente para, assim, ajudar os advogados, né, que tem tanta dificuldade em questão de documentação e qual é o exame certo para aquela determinada patologia ou alguma dica prática do melhor benefício. Então, eu coloquei algumas pitadas de dicas práticas no que é uma teoria. Então, graças a Deus, o pessoal está gostando muito do e-book. Não, eu digo de carteirinha porque eu já adquiri o meu, né? Estou muito feliz e é muito uma leitura assim, muito prática, muito objetiva e realmente Isso. necessária para o nosso dia atual.
Eu gostaria até de comentar com o pessoal que inicialmente nós nos propomos, mas a gente está com todo dia uma portaria, uma resolução, uma lei nova, né? Então, semana passada eu conversei com a doutora Catiane e a gente se propôs a conversar um pouquinho sobre o aspecto biopsicossocial, sobre a reabilitação e a teleperícia. Mas nós somos brindados, né, na segunda-feira com uma resolução nova do CNJ, né? Então, eu conversei um pouquinho com a doutora Catiana, e daí eu acho muito interessante, como já é uma legislação nova, a doutora Catiane de pronto já está por dentro dela todinha, a gente chamar um pouquinho essa resolução atualizada, né, para a gente conversar, que foi a resolução 322 do CNJ, que nós tínhamos a 317, que nós estávamos, né, nos pautando da teleperícia, e depois, agora, no dia 1º, que foi segunda-feira, veio a resolução... Dia 2, perdão. A resolução 322, que veio trazendo novos parâmetros, né? Inclusive para retomada dos trabalhos no meio judicial, só que ao mesmo tempo trouxe também a situação da teleperícia, como é que vai ser essa retomada, como é que vai fazer. E a doutora Catiane já está totalmente inteirada disso. Doutora Catiane, qual é a sua opinião sobre essa nova retomada da teleperícia? Como vai ficar? Vai acontecer? Não vai acontecer? Olha só, tínhamos essa resolução 317 que regulamentava a questão da teleperícia. Quero deixar para o pessoal que não está por dentro, tem algumas regiões que também não foram intimadas para a teleperícia, deixar claro que a teleperícia é uma prerrogativa do advogado e do cliente. Ele aceita ou não, né? A gente é intimado. E está variando de acordo com cada região, ok? Por exemplo, no TRF4, hoje em dia, não é teleperícia. Está instaurada a prova técnica simplificada, que eu sempre falo nos meus vídeos, que é como se fosse uma perícia administrativa no INSS. É uma perícia indireta. Então, depende muito de cada região. Com essa resolução 322, o que é que tem dizendo nessa resolução, entre aspas, né? Olá, professora Juliana Luft, acabou de entrar. Seja bem-vinda à nossa live. Isso. Nessa nova resolução, dessa semana agora, do dia 2, o que é que tem falando relativo às perícias? Que vai haver uma retomada gradual dos atos processuais, ok? Então, a gente tem que ter em mente que vai ter essa retomada, só que na portaria tem falando que essa retomada tem que ser de acordo com a vigilância sanitária, tá? Com os órgãos de saúde. Então, pode ser que, por exemplo, tem gente que está dizendo a justiça já vai abrir dia 15. Não é isso, tá? Vão, a partir do dia 15, né? Até na portaria tem falando que terão 10 dias para criarem atos normativos, cada região. Por isso que cada região pode divergir quanto à realização da teleperícia ou perícia presencial. Depende do estado da pandemia, tá? Então, assim, a gente tem que ir com calma, na verdade. Até porque vai ter várias situações ali, não vai ser tudo de uma vez só, né? Vai ser retomado aos poucos, né? Aos poucos. E mesmo assim, quando acabar a pandemia, vamos dizer, que a gente voltar a atuar presencialmente, não vai ser do mesmo jeito. Não vai poder ser do mesmo jeito. Vai ter que ser de uma forma gradual, do mesmo jeito que tem descrito na portaria, ok? Com relação ali ao entendimento, porque tem algumas situações que a doutora já colocou, até eu acompanho lá os seus vídeos também, na sua página pessoal. Então, assim, com relação a essa implicação para os médicos, se eram favorável, não era favorável, nós temos alguns entendimentos também com relação a isso, né, doutora Catiana? Isso. Alguns médicos, pelo menos daqui da região e até de todo o Brasil, o que é que foi observado? O embate da teleperícia com o Conselho Federal de Medicina. Que o Conselho Federal de Medicina normatizou a teleconsulta. Que eu até expliquei em outra live hoje a diferença da teleconsulta e da telemedicina. Na teleconsulta você vai ter uma relação médico-paciente. Não é isso? Eu já vou chegar com aquela doença e dizer, doutora, eu tô com uma protusão discal que está doendo muito, eu queria tratamento.
não é isso? Isso aí é essa relação. A relação perito-segurado é totalmente diferente. O perito, vamos dizer que, como eu sempre falo em sala de aula, o perito é feito para desconfiar daquele nosso cliente, daquele segurado. O segurado vai chegar na teleperícia e vai dizer, olha, eu estou com esse problema de coluna que está me incapacitando. E outros fatores vão ser avaliados. Por exemplo, a incapacidade e não a doença, e não o tratamento da doença. Não é isso? Então, isso aí é diferente. Então, o Conselho Federal de Medicina normatizou a teleconsulta, mas não a teleperícia. Ele tem um parecer número 3, que foi inserido antes mesmo dessa recomendação 317 do Conselho Nacional de Justiça. Ok? Então, muito antes do Conselho Nacional de Justiça instaurar a teleperícia, já tem esse parecer número 3 vedando a teleperícia. E o que aconteceu com os médicos? Os médicos tiveram um receio de aceitar a teleperícia e sofrer infração ética. Entendeu? Infração ética, medidas disciplinares. Então, alguns médicos não aceitaram entrar nessa onda, né, da teleperícia, nessa nova onda da teleperícia, justamente por isso, por essa vedação do Conselho Federal de Medicina. Tem uma outra situação, porque agora nós tivemos a reforma da Previdência, um pouquinho antes, que acabou até ficando um pouco tumultuada essas análises por causa da pandemia, porque já surgiu mais uma avalanche, né, de normatização. Mas a própria reforma da Previdência, ela já foi, essa nomenclatura dos benefícios de incapacidade, ele já foi alterado, né? Porque ao invés de auxílio-doença, nós temos o benefício por incapacidade temporária. Ao invés da aposentadoria por invalidez, nós vamos ter o benefício por incapacidade permanente, né? A aposentadoria por incapacidade permanente. Então, a gente já tem um foco diferenciado que já é trazido pela reforma da Previdência. Doutora, e como a senhora já necessariamente faz essas análises com relação à quesitação, né, que a senhora já dá essas dicas com relação a isso, principalmente na situação que nós vamos verificar, porque vai ter que ter um olhar, um cuidado muito mais, né, especial com as teleperícias, o que a gente poderia verificar, assim, de mais pontual, principalmente levando em consideração essa situação da comprovação da doença e da comprovação da incapacidade. O que eu devo verificar? O que eu devo enfatizar com relação a essa situação? Isso mesmo, vamos lá. Quando surgiu a questão da teleperícia, foi observado um grande repúdio dos advogados em aceitar a teleperícia, né? Eu não sei se na sua região foi do mesmo jeito ou está sendo do mesmo jeito. Eu mudei o meu pensamento assistindo a senhora. Olha só, sendo que honra! Honesta. Porque eu fiquei assim um pouco, quando a gente leu as primeiras normatizações, eu fiquei bem receosa. Aqui no escritório nós trabalhamos muito com benefício por incapacidade. Inclusive a gente faz principalmente trabalhista e previdenciário, porque é uma região bem industrial. Então nós temos bastante acidente de trabalho, né? Então a gente já faz a trabalhista e a previdenciária, a indenizatória, né, trabalhista. E com isso, a gente fica pensando às vezes, mas será que vão conseguir analisar, né, realmente lá o auxílio acidente, que é o que a gente tem em grande quantidade aqui, né, que pode até dar, necessariamente pode gerar, né, um benefício por incapacidade permanente, que é a aposentadoria lá por invalidez? Mas assim, até que ponto isso, né, pode ser levado em consideração ou não? Aí quando eu comecei a acompanhar a senhora, que eu comecei a verificar os seus comentários com relação principalmente por que não aceitar uma perícia técnica se ela for de situações visuais? Se o perito, indiferente se ele estiver olhando ali fisicamente, presencialmente para a pessoa, ou tiver principalmente na teleperícia, ele vai ver do mesmo jeito. Ou se é só situações realmente de conversar, que são às vezes algum tipo de lesão que fica com lesão mental, né? Ou algum tipo de situação que realmente pode ser verificada de outra forma. E a gente, num primeiro momento, a gente não se toca realmente para essa situação. E realmente, a senhora está certa. Nós temos que analisar, e cada caso é um caso, e pontuar, né? Separar essas situações. Claro, claro. Com esse repúdio, doutora Michele, dos advogados, eu disse, não, eu
a gente não vai poder não aceitar nenhuma teleperícia, até porque a gente não sabe quando a pandemia vai acabar. E tem gente que não tem como esperar. Existem segurados que não tem como esperar, como eu sempre falo, quem tem fome tem pressa. Então, é o seguinte, eu elaborei critérios de acordo com cada processo, cada doença, cada segurado. Esses critérios, em suma, é o seguinte, os processos que eu aceitei a teleperícia foram processos que o segurado tinha documentação comprovando tanto a doença quanto a incapacidade. E eu sempre falo da diferença, né? Da doença, a enfermidade, a incapacidade, as manifestações clínicas referentes da doença, decorrentes da doença. Então, se o segurado tem uma comprovação, ótimo, eu estou aceitando. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, ok? Diabetes altíssima, que toma insulina 3 vezes no dia. Isso tem comprovação em prontuário, isso tem comprovação em laudo. Não há por que não fazer, né? Uma pessoa que é amputada, que é uma deformidade física aparente, por que não aceitar a teleperícia? Perícias de doenças mentais e psiquiátricas. O que é que o perito faz nesse tipo de perícia? Só uma conversa, um questionário, né? Que a gente chama anamnese e o histórico, né? A gente da área de saúde. Então, só essa anamnese. Então, por que não aceitar a teleperícia? Ok? Então, nesses casos, eu aceitei. Ou seja, em deficiências visíveis, em pessoas que comprovam, que tem um exame que comprova que realmente aquela doença incapacita. Então, pessoas que estão para fazer uma cirurgia, vamos dizer, estão com uma hérnia de disco, é uma doença osteomuscular, mas tem uma hérnia de disco extrusa, que é quando a hérnia sai. Então, vai ter que fazer cirurgia urgente. Tem aquilo ali no laudo? Também vou aceitar a teleperícia, ok? E os casos de não aceitação? Os casos de não aceitação compreendem, basicamente, os segurados que precisam de exame físico para ser comprovado na hora da perícia. Por exemplo, eu posso ter uma hérnia de disco, mas a minha hérnia de disco está assintomática. Então, o perito teria que fazer um exame físico para ver se realmente aquela hérnia ali está me incapacitando ou não. Ou outro exemplo, eu tenho um problema no joelho, né? Uma condropatia, que é aquele joelho que fica bem fofo, edema no joelho, o joelho cresce. Então, o perito teria que fazer o quê? Fazer um teste de reflexo, que é aquele do martelinho. Não é isso? Ou então tocar o meu joelho, ver se tinha algum estalo, alguma crepitação, que a gente chama, né? Que é aqueles estalinhos quando a gente mexe o joelho. Então, isso aí, né? Esse tipo de processo, eu não estou aceitando a teleperícia. Porque é necessário realmente o perito tocar, né? O perito realizar os testes ortopédicos para comprovar a incapacidade. Então, graças a Deus, eu consegui mudar muito a cabeça dos advogados, né? Porque, como até falei, dá pressa, né? Tem usuário, tem segurado que não tem como. Pessoas, eu sempre falo, pessoas em tratamento com câncer, pessoas com lúpus grave, tá? Eu peguei uma segurada, tem um lúpus muito grave, que ela já fez até quimioterapia para o lúpus. Então, assim, essas pessoas não têm condições de esperar um benefício. Ter que esperar, não o benefício, mas a perícia presencial para conseguir o benefício. Entendeu? Sim, então, eu criei certeza. esses critérios. Claro, eu criei esses critérios já na intenção da gente destravar esses processos para não ficar, assim, muito processo, tanto processo assim parado. Porque teve advogado que realmente não aceitou nenhuma teleperícia. Não, mas daí fica mais complicado porque a gente lida com benefícios necessariamente de caráter alimentar, né? Então, a primeira coisa que nós temos que observar são as necessidades dos nossos clientes, né? Deixa eu cumprimentar aqui, que depois o povo briga comigo, que eu não estou cumprimentando ninguém. Doutora Adriano, doutora Júlia, doutora Tainá, doutora Alexandre, que já fez uma consideração que eu também já fiz ao vivo, que a doutora Catiana é fera. Professor Henrique Aquino, que é seu colega, né, lá no Enfoque. Isso. Um cliente aqui do escritório, seu Valdecir de Carvalho, Rosilene, Sejam o Marco, a bem-vindos. Jaime. Nós temos doutora Pamela,
que inclusive é sua colega também, não tinha visto, agora que Pamela passei Quirino, aqui. Isso, tá aqui também lhe prestigiando. seja bem-vinda. Até tem uma pergunta aqui já, doutora. Teleperícia e problemas psicológicos, que foi o que a gente, né, acabou de conversar. Psiquiátricos, qual a posição das doutoras com relação a essa situação psiquiátrica? Eu acho que a doutora Catiana acabou de mencionar necessariamente esse assunto, né? Mas quer complementar mais alguma coisa, doutora? Claro, deixa eu só. Eu acho que ela deve ter entrado agora, né? Vou repetir. Teleperícia em doença mental, problema psiquiátrico, psicológico. Na perícia presencial, o que é que seu cliente vai ter na perícia presencial? Só um questionário, uma anamnese, uma avaliação de uma conversa, vamos dizer. Não tem exame físico. Então, por que não aceitar? Eu estou aceitando todos os processos que eu fui intimado relativo à doença mental, sem problema. Não, eu também concordo com a posição da doutora com relação a essa situação psiquiátrica, porque realmente não vai ter o toque, né? Não vai ter situação física. Todas as perguntas que podem ser feitas, inclusive em outra live a doutora comentou e eu não tive ainda a perícia, vou ter agora semana que vem a audiência virtual, ainda baixei os programinhas e tal, vai ser a minha primeira, tô até ansiosa para quarta-feira que vem eu fazer essa audiência virtual, porque é instrução de testemunhas e tudo mais. Então, assim, como vai ser, eu combinei com as testemunhas para ser tudo aqui no meu escritório, corroboro da sua opinião de que é complicado, eles não têm acesso a essas plataformas, eles não têm acesso a uma boa internet, não têm o conhecimento técnico também, né? Então eu vou chamar o pessoal aqui para o escritório e vou disponibilizar a estrutura do escritório para poder fazer essa instrução aqui na próxima. Eu tenho umas 3 marcadas, mas a primeira é na próxima quarta-feira. Então eu sou a favor realmente também da perícia no que tange as doenças mentais, assim, de forma geral, também. O meu irmão também acabou de entrar, o doutor Michel, que cuida da parte trabalhista, também aqui no escritório, nos auxilia, junto com a doutora Angélica. Um outro ponto, doutora, que eu acho que é bem interessante, eu sei que a senhora tem um entendimento que eu também compartilho com relação ao quê? A especialidade. Então, a situação dos peritos, que a gente, como advogado, às vezes acaba fugindo um pouquinho essa situação técnica, né? De perceber o quê? De perceber se necessariamente um clínico geral ou o especialista vão fazer, no caso, a análise totalmente correta, até que ponto. Isso depois a gente vai poder utilizar nessa impugnação de laudo. Então, qual é a sua visão com relação a isso? Olha só, a minha visão com relação à especialidade é que se o advogado, primeiramente, se o advogado quer que o segurado, que o seu cliente seja avaliado por um especialista, é melhor ele fazer esse pedido na inicial. Por quê? Porque eu falo isso? Porque muitos advogados chegam desesperados. Tatiana, eu vou impugnar porque o médico que fez a perícia não é especialista e o laudo não foi bom. Gente, depois do laudo feito, não adianta impugnar com base nisso. Eu não estou dizendo para você não impugnar. Eu estou falando, eu sou a rainha das impugnações. Eu impugno tudo que não é ao meu favor. Mas, claro, a gente tem que ter argumento. O argumento certo não é esse relacionado à especialidade, tá? Mas uma dica, se o advogado quiser a especialidade, colocar logo na inicial, tá? Outra dica referente à especialidade. Gente, o médico perito da justiça, ele não precisa ser especialista na especialidade da doença do seu cliente. Por quê? Porque o médico vai avaliar somente a incapacidade e não a doença. Claro que se eu sou oftalmologista e você vem com um problema de olho, você está com alguma cegueira, claro que eu tenho mais conhecimento das manifestações clínicas, vamos dizer. Mas isso não impede que eu, sendo uma clínica geral, também, eu possa dizer que realmente você está com uma cegueira decorrente da diabetes e está incapaz. Entendeu? Então, o advogado tem que sempre ter clareza relacionado a isso, a diferença de doença e incapacidade. Não necessariamente sempre impugnar quando o perito não é especialista, ok? Por quê?
O critério para ser perito da Justiça Federal é o quê? É especialidade em perícia médica ou medicina do trabalho. Então, são essas duas especialidades. Ele pode ter uma delas, né? Então, ele só avalia a questão da incapacidade. Por isso que existem peritos aqui, clínicos gerais, especialistas em medicina do trabalho, que avaliam doenças, né? Avaliam se o segurado está incapaz de doenças oncológicas, oftalmológicas, neurológicas e até psiquiátricas, ok? Às vezes, eu até brinco, às vezes o generalista é até melhor do que o especialista. Sabia? Já cheguei a essa conclusão também, que muitas vezes os laudos deles acabam sendo um pouco mais abrangentes, porque às vezes o especialista ele se atém a observar, às vezes, um critério muito, muito específico e não observa o contexto geral, o que às vezes o clínico geral nos auxilia nesse sentido. Eu já tive as duas situações, né? Eu já tive a situação de o especialista ponderar e ser mais benéfico no sentido de que essa experiência que ele tinha, porque era uma lesão muito interna, né? Então, para verificar os sintomas dessa lesão, esse olhar do especialista auxiliou. Mas eu já tive casos também que o clínico geral me auxiliou muito no sentido do quê? De observar esses outros fatores, observar necessariamente a profissão, observar... Porque nós temos vários critérios para observar, né? Não é só necessariamente aquela incapacidade no sentido da doença naquele momento atual ali. Nós temos a incapacidade no sentido do quê? Do seu ambiente de trabalho. Então, pode ser que ele também não esteja necessariamente incapacitado para todo o segmento, né, da vida laboral. Mas até que ponto ele vai alcançar o restante dos segmentos da vida laboral? Porque às vezes é um senhor, é uma senhora que não tem grau de escolaridade, que não tem nem condição, muitas vezes, porque é analfabeto. Eu já tive situações, né, de pessoas analfabetas que não teriam como realmente mudar de profissão, e aquele tipo de profissão que eles estavam exercendo, que é mais na situação braçal, enfim, né, uma situação mais do nosso dia a dia, dos trabalhadores brasileiros de forma geral, né, a gente sabe disso. Então, que ele não ia conseguir se readaptar. Todas as outras profissões que eles conseguiriam fazer, realmente eles estavam incapacitados. Só que daí entra também, né, que era um olhar que nós iríamos abordar também do psicossocial, que é com relação ao quê? Que tem alguns critérios profissionais, econômicos, culturais, o nível de escolaridade, faixa etária. Isso. Então, necessariamente, tudo isso vai interferir, né, nesse nosso dia a dia, nessas nossas análises. E para nos auxiliar a enfatizar um pouco mais, a gente tem que ter um cuidado também na aquisitação, o que o material da doutora Catiane também nos auxilia nesse sentido. E ela tem alguns critérios para tanto para análise quanto para aquisitação, e tem umas dicas bem legais. Vamos lá, doutora Catiana. Olha só voltando um pouquinho à incapacidade, só uma dica para quem quiser se aprofundar relacionado à incapacidade. Existem os tipos de incapacidade, quanto à duração, quanto ao tipo, se é omniprofissional, que é para toda e qualquer atividade. Então, essa classificação está no Manual Técnico de Perícia Médica de 2018, tá? Se o advogado, às vezes até um advogado iniciante, né, que não sabe direito a questão de critério de benefício, então lá tem descrito bem minuciosamente a questão dos tipos de incapacidade. Como você falou, por exemplo, tem um trabalhador que não consegue trabalhar em nenhum serviço. Então, isso aí é uma incapacidade omniprofissional, tá? Que ele é totalmente incapaz para toda e qualquer atividade, ok? Quando é uma atividade, por exemplo, eu trabalho de digitadora e tenho uma mão decepada, um acidente de trabalho. Então, eu não consigo mais trabalhar. Então, é incapacidade uniprofissional. Para essa profissão, eu não consigo mais. Mas para outras, como é o caso de pessoas que passam por reabilitação. Não é isso que a gente... eles ficam sequelados, né? Para exercer aquele tipo de atividade, mas não consegue exercer outras atividades em outros ramos. Então, o INSS reabilita, muda a função e ele consegue exercer, tá? Então, se vocês quiserem se aprofundar nisso aí, tá lá no Manual Técnico de Perícia Médica, ok? Quanto e a questão...
A parte da Pode falar. reabilitação ali é interessante, eu coloquei até no meu feed com relação a quê? Além de que o INSS teria que dar esse suporte todo para a reabilitação, claro que tem aquelas particularidades que realmente a pessoa talvez não alcance, né, a reabilitação que deveria ser feita, mas enfim, ele tem que fazer o pagamento, então, dessa possibilidade de reabilitação. Tanto o pagamento de um curso, e às vezes a gente Isso. não chega, né, nesse patamar necessariamente de pleito no dia a dia. E eles nem oferecem mesmo, né? Porque na maioria das vezes, nas nossas regiões, eu pertenço aqui a uma cidade mais do interior, né, de Santa Catarina, do sul de Uhum. Santa Catarina. A senhora pode ser que já fica mais João Pessoa, né? Próximo ali a João Isso, Pessoa, João né? Pessoa. Eu, Já é uma eu cidade moro maior, em João né? Pessoa. É maior. Então, aí o necessariamente tenha talvez mais recursos, mas a minha aqui tem muito pouco recurso e muitas vezes as agências de INSS aqui do nosso interior ainda estão sendo fechadas. Porque eles estão contendo a contratação de funcionários. Nós estamos tendo ainda essa realidade agora, né? Então, com relação a isso, é bom dar uma olhadinha lá na IN77 para verificar algumas situações bem particulares que podem nos auxiliar e até pleitear direitos dos nossos clientes no dia a dia. Até mesmo saiu uma portaria que menciona, né, um valor específico, se eu não estou enganada agora, é 101,95, alguma coisa assim, que o INSS tem que pagar esse deslocamento até necessariamente a reabilitação, o que a gente não vê acontecendo, né, em E essência além no do nosso dia a benefício, dia. né? Além do Além do benefício. benefício, além do Isso, benefício, mas até o deslocamento ele está condicionado a pagar. Mas assim, no isso. dia a dia a gente não vê isso funcionando, então tem que pleitear, É. tem que reivindicar. Pode Isso, continuar. eu costumo falar sempre que a reabilitação no texto de lei é linda, é perfeita, mas na prática é totalmente diferente. Por quê? Porque você diz isso, Catiana? Porque usuários, clientes meus que passaram por reabilitação, muitos não fizeram cursos nenhum. Aqui, pelo menos na minha região, tem pouquíssimas opções de curso. Por exemplo, tem muito curso para porteiro, vamos dizer. É um exemplo aqui que tem muito. Tem um curso de reabilitação para porteiro, mas o meu cliente, que era do interior, que não tem prédio, nesse interior não existe prédio, ele foi reabilitado para porteiro. Onde é que esse senhor vai trabalhar? Então, assim, na lei é perfeita a reabilitação, mas na prática é bem diferente. Apesar de eu achar que funciona relativo à mudança de função, né? E até Sim. para a gente pleitear um auxílio acidente, até nas dicas que eu falo, né? Em relação a onde estão os clientes de auxílio acidente. Então, os clientes reabilitados, então todos podem pleitear esse auxílio acidente. Mudou de função e está com a sequela para o resto da vida. Sequela permanente, né? Uma incapacidade parcial e permanente. Então, às vezes a gente tem esse cliente dentro do escritório reabilitado na esfera trabalhista, né? E não se lembra da questão do auxílio acidente. Então, gente, procurem que tem cliente de auxílio acidente. Não, mas aqui a gente lembra de tudo, doutora. É por isso que a gente já faz as duas áreas. Já fica tudo por Não, aqui é mesmo. ótimo. É porque muitos alunos me falam que não fazem auxílio acidente porque não conseguem clientes. Então, eu fui mostrar e fui dizer, olha, os antigos beneficiários de EPVAT também, que restaram com sequelas, também é devido ao auxílio acidente. E aí foi fluindo, né? E também os trabalhadores que foram reabilitados. Então, assim, tem Não, muito é uma escritório dica que bem eu... importante para quem está começando também, né? Para ter um Isso, olhar mais claro. crítico e mais pontual, porque às vezes é aquela coisa, faz o atendimento, aí vai cuidar da pensão por morte. Mas quem fez o inventário? Uhum, Né? isso Já está mesmo. pronto, tem bens. Então, assim, é você utilizar o cliente que já está sentadinho ali na sua frente para auxiliar ele e, ao mesmo tempo, auxiliar você como profissional para ter clientela, para ter, no caso, necessariamente a sua sobrevivência, né? Do seu dia a dia, dos honorários. Então, é explorar ao máximo o cliente que está na sua frente. Porque o difícil é fazer eles entrarem no escritório da gente, incentivar de alguma forma. Que seja aquele trabalhinho de formiguinha, que um gostou do trabalho, menciona para o outro, que menciona Boca a para o boca. outro. Isso. Então, ele já está ali, vocês virem ele do avesso.
vocês É tirem verdade. tudo que vocês podem auxiliar ele, porque ele não sabe os direitos dele. Na maioria das vezes, ele até faz algumas perguntas, mas quem tem que dizer o que ele tem direito é você. E daí é onde o profissional tem que estar preparado para essa leitura também, né? É verdade, doutora. Concordo plenamente. E só voltando também à sua pergunta em relação a dicas de quesitos. Bem Olha só, importante, presta pessoal. atenção, hein? Ó, e essa Isso. aí merece um monte de coração, porque essa dica aí salva processo, hein? Salva mesmo. É uma arma que nós, advogados, temos que usar muito, usar mais para a gente ganhar os benefícios, tá? Como é que eu ensino aos advogados que nunca fizeram quesitos ou não têm habilidade com esses termos técnicos para começar a fazer quesitos? Eu sempre falo que tem a tríade dos quesitos. Qual é essa tríade? A atividade laboral do segurado, por exemplo, doutora Michele atua de serviços gerais numa grande empresa, com mais de 1.000 funcionários. E eu, Catiana, sou serviços gerais e sou serviços gerais de um escritório de advocacia, com dois cômodos, vamos dizer. Quem trabalha mais? Doutora Michele. Por quê? Porque ela tem, lá nessa empresa, tem 40 banheiros para ela limpar. Na minha empresa, não, tem 2 banheiros. Então, assim, a gente tem que descrever o meio ambiente laboral. Isso começa na inicial, né? Eu sempre falo, foco muito na questão da inicial. A partir da inicial, a gente tem que traçar um caminho para a gente ganhar. Então, se você descreve na inicial e questiona o perito lá nos quesitos, ótimo, tá? Então, você tem que questionar, fazer quesitos de acordo com a atividade laboral de doutora Michele ou de doutora Catiana. E não simplesmente saber que doutora Michele é serviços gerais, ok? Não é isso, porque às vezes, como eu sempre falo, o mesmo nome da atuação na carteira exerce diferentes funções, né? A gente sabe disso, quando pega a carteira, aí fala, mas o senhor não é porteiro? Não, mas eu sou zelador também, eu faço faxina e eu faço, né? A gente sabe que E eu sou vigia. Isso, na prática é assim, né? Então a gente tem que ter esse cuidado e esse feeling para a gente colocar tanto na inicial quanto nos quesitos. Então, voltando para a tríade dos quesitos. O primeiro, atividade laboral. Segundo, os critérios de benefícios por incapacidade. Pessoal, é muito bom a gente saber diferenciar auxílio-doença de auxílio-acidente. Por quê? Auxílio-acidente a gente sabe que é uma sequela que depois você pode trabalhar até em outra função, né, tranquilamente. Então, você tem que fazer quesitos referentes a esses critérios. E mais importante, se você estiver pedindo auxílio-acidente, aí é que você tem que fazer mesmo. Por quê? Porque muitos peritos desconhecem esse benefício, infelizmente. Na maioria dos peritos, os peritos acham que, na maioria das vezes, o cliente entra na sala de perícia para se aposentar, para se encostar, né? Como a gente fala, para se encostar. Então, nesses quesitos, você relatando que realmente você, vamos dizer assim, ensejando que o seu cliente tem aquela incapacidade parcial e permanente, não é aquela incapacidade para se aposentar, isso vai te ajudar muito lá na frente, ok? Então, o segundo tópico da tríade são os critérios de benefício. E o terceiro tópico, e não menos importante, é as características da doença do seu cliente. Por quê? Porque existem doenças que se manifestam de uma forma e a mesma doença pode se manifestar de outra forma em outra pessoa. Por exemplo, eu posso ter uma protusão discal aqui e tá morrendo de dor, tá travada. Você pode ter uma aí e tá bem demais, correndo, andando, pulando. Ok? Então, a gente tem que descrever, tanto de acordo com o cliente, que a gente está pedindo, né? Como também de acordo com a etiologia, de onde é que vem essa doença, até pelo critério de cálculo de benefício, não é isso? Por essa mudança pós-reforma, porque se for origem acidentária, se for origem do trabalho,
é um número totalmente diferente. Então, a gente tem que ver a origem dessa doença, né? A etiologia. E agora, além da origem, a gente tem que fixar bem a data. São os dois critérios que a gente, nesse momento de reforma, a gente vai muito precisar, importante. é fundamental. Por quê? Porque se foi antes do dia de novembro 13. de 2019, 13 de novembro de 2019, a gente vai necessariamente ter um tipo de benefício, dependendo ali do que tu está requerendo, né? Inclusive com cálculos e percentuais diferenciados. Aposentadoria por invalidez, que ficou uma afronta, inicia de 60%, né? Do salário de cálculo, ainda diminuiu mais 20% lá, que a gente era acostumado de que do 100% era 80. diminuiu os 20 menores e ficava os 80. Agora não tem mais isso, é 100% e ponto, né? Depois de julho de 94 e ainda começa de 60%, né? Então, bem complicado. Apesar de que a gente sabe que muitos clientes talvez não percebam isso tão em essência, porque o salário mínimo ele fica preservado. Mas assim, nós, dependendo do piso da categoria, né, dessa pessoa, o piso profissional, ela vai sentir muito esse benefício, como pensão por morte, como uma série de outros benefícios. Aí eu escutei outro dia um curso que dizia, se eu estiver saindo do meu trabalho e acontecer um acidente na porta do trabalho, vocês pegam e me jogam para dentro. Por quê? Porque a única tem que exclusão caracterizar a doença do trabalho. A única exclusão para esse cálculo absurdo é o acidente de trabalho, que é o que a doutora está mencionando ali. Se não for acidente de trabalho, fica Mas aí a MP 905 foi revogada, tá? Então, que já ajuda o Itinere daí, né? Então, mas não tá fácil, né? Não, tá se tiver no trajeto, ainda tem solução. Ainda tem solução. A MP com a revogação do MP 905 ainda tem solução, né? Mas isso não tá mesmo. fácil, né, doutora, advogar no direito previdenciário, né? É uma aventura. Não, uma aventura e uma portaria nova a cada dia, né? Eu vi até o pessoal falando que tem muitos peritos que falam assim, doutora, mas tem advogado previdenciário que não sabe de nada. Tem advogado previdenciário que, tipo assim, passou na OAB só para fazer previdenciário, é um dinheiro fácil. Gente, não é. A gente tem que estudar muito. A advocacia previdenciária não é uma advocacia de copiar e colar. Nunca foi. E piorou agora, ainda. não mais ainda, por causa desse avalanche de portarias que a gente tá tendo. Então, a gente tem que estudar, a gente tem que saber qual é o melhor benefício. Se você não estudar, você não sabe qual é o melhor benefício para o seu cliente. Não é? Até claro que não. Por essa diferença de cálculo dessa emenda constitucional da 103. Então, a gente tem que estudar. O melhor caminho é o estudo, ok? E muito, né, doutora? Nem é pouco, é muito. E muito. Aí nós temos aqui, doutora, porque lógico, né, que vai utilizar os quesitos, todos os critérios que a senhora acabou de mencionar, mas depois ainda pode ter alguma coisa que a gente não ficar satisfeito e tem a nossa impugnação lá, necessariamente do laudo, né, que tem outros aspectos lá que a senhora sempre leva em consideração lá, os CIDs, se foi fixado, se não foi fixado a data de incapacidade, se respondeu todos os quesitos, a senhora sempre faz suas considerações, né? Isso mesmo. E também aprendeu aprendi tudo na sua live. E o que a gente pode verificar, agregando ali o psicossocial, né, que nós temos também os entendimentos também, os nossos previdencialistas, né, além disso nós temos as súmulas, as portarias, as resoluções, nós temos aqui a TNU também, na súmula 47, que menciona, né, essa análise em essência aqui do caráter biopsicossocial, né? Que fala, uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez. A súmula 78 também corrobora com essa situação e já menciona a situação do portador de HIV, né? Que foi uma situação um pouco mais específica, mas também corroborando essa situação. Aí nós temos umas que não são legais e essa a gente não conta para os outros, né? Deixa para ele descobrir sozinho, né? Isso. Mas então, doutora, com relação a essa impugnação, o que a senhora poderia necessariamente ainda verificar, assim, que a senhora acredita que seja importante? Olha só, na impugnação, eu sempre falo que a ação de benefício por incapacidade é um caminho para a gente ganhar, né?
Então, a gente tem que começar a trabalhar desde a entrevista do cliente. Então, o modo que a gente entrevistar o cliente é super importante para a gente obter informações, tanto para inicial até lá na impugnação, ok? Então, como eu falei a você que tem essa tríade, né, dos quesitos, essa tríade eu sempre defendo também na inicial. Colocar a questão da doença, colocar a atividade laboral e detalhar o benefício que você quer para esse cliente, ok? Eu ia até gravar um vídeo sobre isso, mas eu vou falar agora em primeira mão. Ai, ó, mais coraçõezinhos para a doutora Catiana e comprem o material dela, hein? Vou falar agora em primeira mão. Muitos advogados, o que é que colocam na inicial? Colocam só o CID, não é isso? Coloca CID de lúpus, CID de HIV. Gente, não coloquem somente o CID. Coloquem as manifestações clínicas da doença, que é assim que eu instruo os advogados a fazerem. Por quê? Lembra que eu falei de diferença de doença e incapacidade? A incapacidade é o quê? Não são as manifestações clínicas referentes à doença? Então, você também tem que colocar isso. Claro, você não vai inventar, não é isso? Por exemplo, doutora Michele com cervicalgia, ela sente dor de cabeça. Não. O que tiver no laudo, vamos dizer. Doutora Michele tem cervicalgia e, por um acaso, você tem um laudo dizendo que tem dormência nos braços, que é o normal, né? As irradiações. Então, você pode colocar cervicalgia M51.1, um exemplo, com irradiações. Aí você pode colocar um quadrinho, tá? Uma tabela com a manifestação clínica referente àquela doença. Então, isso aí já vai ajudar o quê? O perito, já vai ajudar o juiz e vai ajudar você e o segurado, ok? Em relação à impugnação, lá na frente, se você fizer isso na inicial, olha só como já muda o olhar do juiz para sua inicial e o olhar do perito para sua inicial, né? Essa tabelinha que você fez, você também pode questionar nos quesitos, além de tudo. E na impugnação, você tem que fazer com base justamente nessa tríade, na atividade laboral do seu cliente, no benefício que você está pedindo, nesses critérios, se ele tem os benefícios, né? Se ele tem os critérios do benefício, e também sobre a doença. Qual é o tratamento da doença? Se aquele tratamento está sendo eficaz ou não. Se ele precisa de cirurgia, qual é o prognóstico dessa doença? Por exemplo, eu estou fazendo uma assistência técnica online de um cliente que ele tem espondilite anquilosante. Hoje em dia, ele está pedindo a aposentadoria do deficiente. Ele já é considerado deficiente, né? Ele já tem uma amplitude funcional, já diminuiu muito a amplitude funcional dele relativo ao quadril. Então, esse cliente, a gente sabe que a espondilite anquilosante é uma doença progressiva. Não é uma doença que o perito vai dizer, tem cura. Ou então o perito vai dizer, não, daqui a 2 meses ele fica bom. Não, ele está fazendo tratamentos seríssimos, biológicos até, né? Aqueles tratamentos caros que inclusive ele ganhou pelo governo, esse tipo de tratamento. Então a gente tem que observar, a gente tem que humanizar o processo, tanto para a gente iniciar o processo já ganhando, quanto para a gente fazer uma boa impugnação. Eu não sou a favor, doutora, por exemplo, de fazer impugnação por impugnar, né? Tem gente que diz, eu vou fazer impugnação porque o laudo foi desfavorável e vou colocar aí qualquer coisa. Não, eu sempre tenho que estudar o caso e tenho que embasar. Não adianta você fazer uma impugnação genérica, até porque o juiz não vai dar nem fazer bola. nada, não vai dar bola. Não é isso? Então, assim, a gente quando faz uma impugnação bem embasada, né, com conhecimento técnico também, isso é de grande valia, e fazendo sempre quesitos, os quesitos de esclarecimento, tá? Porque são 3 tipos de quesitos. Olha lá, doutora Liliane, minha parceira, tem 3 tipos de quesitos. Os quesitos normal, que você tem lá no CPC, né, acho que é no 464, a indicação de quesitos e de assistente técnico. Os quesitos suplementares,
que o assistente técnico pode fazer na hora da perícia presencial e os quesitos de esclarecimento, ok? Esses quesitos de esclarecimento pode ser na impugnação e você vai direcionar para o perito, ok? Para o perito. Tem advogado que manda a impugnação para mim, direcionando os quesitos para a próxima perícia, que não foi deferida ainda. Então, cuidado nisso aí, gente, tá? Os quesitos de esclarecimento são para o perito que realizou, que emitiu o laudo pericial no processo. Então, a minha impugnação e, na verdade, o meu caminho, né, para o sucesso de benefícios é mais ou menos esse. Com relação aos quesitos ali relacionados, diretos ao perito, aqui nós temos um privilégio, eu já digo, né? Claro, antes da pandemia, né? Agora vai demorar um pouquinho a voltar à normalidade. Mas aqui, no caso, as perícias são realizadas no fórum, né? E ao mesmo tempo, posterior a isso, a gente já vai direto para a sala de audiência. O perito emite o laudo na hora ali, em seguida da audiência. A gente já faz ali na hora mesmo a manifestação ou pedido de complementação, que é o que a senhora está explicando aqui agora, né? Para algum tipo de esclarecimento complementar ali, ele já fica de pronto já, e é tudo gravado ali direitinho. E posteriormente ele se retira da sala, a gente faz a manifestação do todo, daí do laudo, tanto a parte do que ele havia se manifestado anteriormente, do que a complementação dos quesitos, faz as alegações finais, tudo oral, né? Então é uma audiência um pouco mais demorada, mas são muitos atos em um único momento. Não vou dizer para a doutora que a gente já sai com a sentença, mas assim, o magistrado já meio que sinaliza, né? Para não demorar muito, mas o que ele vai se posicionar. E a sentença é sempre publicada no máximo no dia seguinte. Então, aqui, a nossa realidade aqui, ela é célere, ela é célere. Olha, e eu amo mudar essas manifestações orais. Pode vir. Só que a senhora está percebendo os casacos aqui, né? Porque aqui a gente está em 6... aqui a gente está em 6 graus, aqui a gente está assim, mais ou menos assim, de manhã. Agora à tarde está um pouquinho mais amena a situação, mas é terrível aqui o frio. Até a gente que está acostumado, essa semana está complicado. E nós temos algumas particularidades, doutora, com relação, por exemplo, nós temos algumas doenças, complementando ali o seu comentário, por exemplo, a fibromialgia, que nós temos entendimento já, né, sobre essa doença, que é uma doença bem complicada, que é justamente o que a doutora estava mencionando. Os sintomas, né, a parte de sintomas apesar de a gente descrevê-los, né, mas de qualquer forma é muito complicado para materializar, porque pode ser que no dia da perícia realmente a pessoa não esteja sentindo nada. E no dia seguinte vai sentir tudo, né? Que é uma realidade dessa doença e de algumas outras doenças também, que a gente sabe disso, que a gente está ali no dia a dia, né? Isso, principalmente doença mental também. Existe esse ciclo, né? Da melhora e da piora. Às vezes você toma um medicamento que está dando certo e de repente a pessoa surta. Então a gente tem que ter cuidado com isso também, né? É relativo também à fibromialgia. E até as dores de coluna também, que é um ciclo. Nunca fica doendo sempre, não é isso? Sempre vai e volta. Isso, sempre vai e volta. Os peritos adoram dizer que é doença degenerativa, né, doutora? Por que eles fazem isso, doutora? Olha só, principalmente porque na lei, né? O que é que tem na lei? O que é que tem na lei falando sobre a doença degenerativa? Que não pode ser doença do trabalho. Então, assim, isso aí exime a culpa, né? Mas é complicado, né? Porque daí ele descreve uma situação de trabalho que resulta naquilo ali. Claro que a gente não é técnico, mas a gente fica bem assim, né? É bem complicado. Existem critérios de nexo causal, né? E de nexo concausal, que é quando há o agravamento. Se eu, por exemplo, já doente, vou para aquela empresa, vou para aquela atividade e mesmo assim adoeço. Não é? Mesmo assim, ocorre o agravamento daquela minha patologia. Então, existem critérios que os peritos usam. Inclusive, tem até um perito aqui, fisioterapeuta Diego Pontes. Muito bom, tá? Se vocês quiserem, podem seguir. Então, existem esses critérios de nexo causal, que é a relação, né? De trabalho e da doença direto e nexo concausal. Então, a gente também, como advogado, a gente tem que ter conhecimento relativo a esses critérios.
de nexo causal e nexo concausal. Por quê? Por causa da mudança desse cálculo de benefícios, gente. A gente tem que ter conhecimento sobre isso. Como é que a gente vai configurar o benefício como sendo acidentário, se a gente não sabe como é o critério de nexo causal? Se a gente acha que, por exemplo, toda doença pode ser ocasionada pelo trabalho. Não é assim. Existem outros fatores, existem também os fatores de risco no qual o segurado trabalha, as posições, existem diversos pontos a serem analisados. E queria Doutor só Felipe tá dizendo que ninguém segura essa dupla, diz o doutor Felipe. Isso, eu ia falar nele agora, né? Seja bem-vindo, doutor Felipe. Seja bem-vindo. Um amigão aí que eu conheci pelas redes sociais. Querido, nós até já marcamos aqui uma live também para conversar um pouquinho sobre aposentadoria especial. Ah, ele é ótimo. Tem uma perguntinha aqui embaixo, vamos ver aqui, ó. Sobre os esclarecimentos. Se faz quando o laudo é contraditório. Não entendi muito bem, vamos ver se a senhora entendeu. Isso. Por exemplo, os requisitos do laudo pericial, onde é que estão? Estão no 473 CPC. Se o perito não tem, assim, alguma obscuridade relativa àquele laudo pericial, o que é que você pode fazer? Pedir esclarecimentos, quesitos de esclarecimento. Por exemplo, se alguma pergunta não foi respondida conclusivamente, porque lá tem falando que as respostas têm que ser conclusivas e etc. Tem que ter um critério técnico e científico também pelo perito, adotado pelo perito. Então, se tiver essas obscuridades, essas contradições, você pode fazer quesitos de esclarecimento. Ou até algum dado no exame físico que não ficou claro para você. Por exemplo, um teste ortopédico que deu positivo e mesmo assim lá embaixo ele está falando que não tem incapacidade. Então você pode questionar isso. Por que esse teste de LASEG deu positivo e lá embaixo ele está totalmente capaz? Então você pode questionar e deve questionar isso. Então, nós temos outros advogados aqui, sintam-se todos cumprimentados, tá, pessoal? Infelizmente, a gente não conseguiu ler o nome de todo mundo, né? A Luciana, também uma querida, conhecida minha aqui, que ela é da área da saúde também e entrou para nos prestigiar. Ai, doutora que legal. Larissa e Luana. Pessoal, muito obrigada, né, pela presença de todos na live. E nesse momento eu gostaria de saber, porque nós já estamos quase caminhando aqui para o finalzinho dela, senão o negócio cai aqui, né, doutora? Então, doutor assim, Enéas também, sejam bem-vindos. Vamos ver se a doutora Catiana gostaria de fazer mais alguma consideração ou queria cumprimentar alguém, ainda que ainda não foi cumprimentado. Pode ficar à vontade, doutora. Queria cumprimentar a doutora Michele e agradecer, e agradecer a oportunidade tanto de estar sempre comigo e acompanhar o meu trabalho, como também por esse convite. Tá? Eu gosto demais de bater papo. Você sabe disso, acho que eu até brinquei hoje nos meus stories, eu sou a louca das lives. Só hoje não, é uma lives. Querida que distribui conhecimento. Só hoje eu tenho 3 lives. Mas, assim, a gente sempre encontra um tempinho pra gente bater papo, até porque não é só você que está aprendendo, não é só o pessoal, somos nós duas que estamos aprendendo nas questões das lives, tá, gente? Conteúdo relevante. Claro que a gente não vai fazer, né, live sem ter um conteúdo relevante. Mas, assim, com o conteúdo relevante, eu acho super válido fazer live e agradeço sempre a oportunidade. Eu que agradeço, a senhora esteve pronto, aceito o convite, né? Principalmente por dominar. Tá famosa, eu concordo aqui com a doutora Liciane, tá famosa. E é uma querida, bem isso. O comentário é bem esse mesmo. Ela tá famosa e é uma querida. Ninguém segura essa mulher mais. E assim, pessoal, ó. Comprem o material da doutora Catiana, sigam ela no Insta. Ela está preparando, pelo que ela colocou ali, porque ela mencionou lá na live, ela está preparando mais materiais ainda e vale a pena, porque ela realmente domina o conteúdo. Pode colocar lá, doutora, que eu faço questão de compartilhar o seu material. E outra coisa, quer mencionar a live das 17, né? Isso, como eu falei, né? Eu sou a louca das lives. Então, essa é a minha segunda live.
Terei também uma live às 5 horas da tarde com a advogada querida Cleiciane, uma advogada atuante em direito previdenciário também, né, que eu só conheço pela via virtual, mas sem problema. Então, quero convidar todos vocês, olha aí, doutor Enéas, obrigada, doutor Enéas. Quero convidar todos vocês a vir junto comigo para a minha última live do dia. Vai Só estar aí, do dia. doutora Catiana. Tá, tchau.